Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Tereza Cristina, aqui do canal Tereza Cristina Guiar. E nós abrimos esse canal com o propósito de colocar só reflexões aqui, estudos da Bíblia, né? E nós estamos aqui estudando o Evangelho de João, e já estamos aqui no capítulo 11, falando sobre a morte e ressurreição de Lázaro, né? E vamos continuar hoje, são 15 minutos mais ou menos de vídeo. Eu não vou aqui ficar conversando muito, senão a gente vai perder tempo, né? Então, você se inscreva aí no meu canal, inscreva-se, dê joinha, né? Compartilhe, comente, que é muito importante aqui para o nosso trabalho, amém? João 11, de 11 a 14, olha o que é que diz aqui. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhe, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, então vai melhorar, graças a Deus, né? Aí Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Não entendia, é impressionante como os discípulos de Jesus não entendem muitas coisas que ele fala, né? Então Jesus diz claramente, Lázaro morreu, acorda aí gente, eu estou querendo dizer que Lázaro morreu mesmo, tá? Lembra quando Jesus fala do fermento dos fariseus? Eita, eu acho que é porque a gente não comprou pão suficiente, não tinha nada a ver, né? Jesus estava falando sobre hipocrisia, né? Então, gente, continuando aqui, nós sabemos muito bem que a doença é um mal que atinge a humanidade. A doença alcança todas as camadas da população, todas as camadas da sociedade. Ela não respeita sexo, não respeita idade, condição social. A doença é universal, imprevisível e inevitável. Ela é a causa de muitas mortes. Eu lembro agora quando surgiu o Covid, que o povo falava, porque lá na Coreia, porque lá na China, não sei o que, o povo está andando de máscara. Eu olhava e dizia, meu Deus, o povo andar de máscara, que coisa esquisita. Gente, não foi muito tempo não chegou aqui ao Brasil. Então não adianta fugir, porque ela vem, a doença vem mesmo, e é coisa séria. Ela não escolhe pessoas, idade, sexo, religião, ela não escolhe nada não. Ela vem, chega, e muitas pessoas, né? A maioria das mortes é por enfermidade. A gente sabe que tem morte por acidente e tudo mais, mas a maioria das mortes é por uma doença. Então, João relata aqui a enfermidade de Lázaro, aqui em Betânia, e sua morte e sua ressurreição também. Ele está narrando, ele está contando aqui essa história, deixou registrado, né? E quem era ele? Ele era irmão de Marta e Maria, aquelas duas que Jesus estava na casa delas, e Maria está lá sentada, e Marta diz, Jesus, espera aí, minha irmã está aí de boa, ouvindo o Senhor, e eu aqui fazendo o almoço. Peça ela para me ajudar também, Jesus. Jesus disse, minha filha, tenha calma. Maria está certa, ela escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada, né? Jesus fala isso. Então, dessas duas aí, Jesus vivia lá na casa desse povo. Quando ele passava em Betânia, era um ponto de apoio, era a casa de Lázaro, né? Então, essa casa aí, ela tinha uma família de solteiros que sempre hospedava Jesus. Não tinha pai, não tinha mãe, eram os três, duas irmãs e um irmão. O irmão, como se sabe naquele tempo, era o provedor da casa, as mulheres cuidavam da casa, e o homem era o protetor ali naquele tempo em que as mulheres eram muito fragilizadas e tudo. Aí agora o Lázaro adoece. Esse nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajudou. É uma abreviação do nome Eleazar, tá? O nome Lázaro. E a sua morte foi precedida por uma enfermidade, né? E a partir da sua enfermidade, né, nós aprendemos 4 lições. A primeira lição é que o fato de sermos amados por Jesus não nos imuniza de doença mortal. Aqui no versículo 3 diz assim, então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas podiam até só dizer assim, Jesus, Lázaro está doente. Lembra que o Senhor ama meu irmão, lembra que o Senhor falou, Lázaro, eu te amo, você é uma bênção na minha vida. Pois ele está doente, Jesus. E só o Senhor na nossa vida, só o Senhor para dar um jeito nisso, porque
A gente já deu chá de tudo que é coisa e Lázaro não fica curado, não cura, a febre aumenta. Então é ele, aquele que o Senhor ama, que está doente. Queridos, ser amado por Jesus não impediu Lázaro de contrair uma grave doença. Muitas pessoas ficam questionando quando alguém está doente. Será que isso é pecado? Pois é, irmãos. Pois Lázaro era amigo de Jesus, era amado por ele. O amor divino não nos impede do sofrimento, gente, infelizmente. Quando tem que vir, bem, só que Deus nos dá um escape, né? Apesar de tudo. Aí por isso João repete aqui no versículo 5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Olha, João está repetindo. Quando algo é repetido aqui na Bíblia, é porque Deus está querendo chamar a nossa atenção. Diz, olha, Jesus amava os três, Marta, Maria e Lázaro. Crente, queridos, fica doente e morre. Sem que isso signifique desamor do Senhor. Jesus amava profundamente aquela família. E mesmo assim, eles estavam passando por um sério problema de enfermidade. A segunda lição. Há enfermidades que têm o propósito de promover a glória de Deus. Não é tudo não, mas algumas enfermidades é para a glória de Deus. Como ficar doente? Não. Vamos ver aqui no versículo 4. Diz aqui, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha, essa doença não é para a morte, não. É para glorificar o Filho de Deus. Fiquem tranquilos. Ele está falando isso para os seus discípulos. Quando os discípulos de Jesus, vamos lá. Calma, fique tranquilo, que isso aí não é para a morte, não. Isso é para a honra e glória do Senhor. Quem sabe um problema que você está passando, quem sabe dá uma dor de dente em você, dando um exemplo aqui. Aí você vai correndo para o hospital, com aquele rosto inchado, chega lá, aí tem uma pessoa que está passando por um problema e você vai pregar para essa pessoa. E essa pessoa é curada, essa pessoa é salva. Aí depois é que você vai entender, então a minha dor de dente não era dor de dente, não era para eu ficar sofrendo, não. Era para eu pregar o Evangelho. Essas coisas acontecem, né? Então você veja que há uma sequência de narrativas aqui nessa história, né? Existe a enfermidade, aí depois vem a morte de Lázaro, depois vem a ressurreição, a fé e a glória de Deus. Então é uma sequência. E é por intermédio da ressurreição de Lázaro. Deus é glorificado. O milagre também serve para que Jesus manifeste a sua glória e as pessoas creiam nele. Porque, gente, o povo gosta de ver sinais. Sabe? Quando as pessoas veem sinais, é que elas creem verdadeiramente. Olha aqui em João 2,11, o que é que fala? Este sinal milagroso em Caná da Galileia, isso aqui foi falando sobre quando Jesus transformou a água em vinho, né? Olha, esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando Jesus começou a juntar aquela turma lá, os seus discípulos, o povo ficava desconfiado. Sabe por quê? Porque, gente, Jesus foi criado ali naquela região. O povo conhecia José, conhecia Maria. Era o carpinteiro, né? O filho do carpinteiro. E agora ele está dando uma de profeta. Mas tem doido para tudo no mundo. Não é assim que os vizinhos falam? Pois é. Mas aí agora Jesus vai fazer milagres. E ele faz esse primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. Aí todo mundo fica, rapaz, é pelo jeito, é verdade mesmo. Eu acho que esse filho de José, esse menino aí, é um profeta mesmo, entendeu? Então, esse foi o primeiro de muitos, né? Então, quando o milagre acontece, esse milagre de Lázaro, serve para manifestar a glória de Deus e as pessoas passam a crer em Jesus. Não todos, mas muitos creram. E aí a terceira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus é quem determina a hora de nos acudir. Aqui no versículo 6 ele diz, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha, era para ele ter ido correndo, mas ele ficou 2 dias, porque não estava na hora de ir. Jesus foi avisado acerca da doença do seu amigo Lázaro,
mas ele demorou ainda 2 dias para ir ao seu encontro. Que coisa, ele estava no controle de tudo. E ele sabia o tempo certo de agir. Ele sabe, Jesus sabe o tempo certo de agir na sua vida, viu? Ele sabe, não queira apressar Deus, não. Viu? Aqui em João 7,6 diz, então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. É assim, nós pensamos que o tempo certo é o nosso, mas não, o tempo certo é o tempo do Senhor. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Sabia, Jesus sabe o que está fazendo na sua vida. Ele jamais chega atrasado e nunca age precipitadamente. Ele chega na hora certa. Jesus usa a morte e o milagre da ressurreição de Lázaro aqui para fortalecer a fé dos seus discípulos. Veja bem que o versículo 13 e 14 diz, então Jesus diz claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente. Ah, o senhor está contente? Eu estou contente por não ter estado lá. Né? Mas, Senhor, se o senhor estivesse lá, igual a Marta falou, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Pois é, ele disse, foi muito bom não estar lá. Sabe por quê? Para que possais crer. Mas vamos até ele. Vamos lá. Aí os discípulos, mas um dia desses estavam querendo lhe matar lá, mas Senhor, já, vamos morrer junto com ele lá, vamos. E não era isso. Era para fazer um grande milagre. Então, gente, a expressão, para que possais crer, revela que a ressurreição de Lázaro tinha também o propósito de beneficiar a fé dos discípulos. Se Jesus estivesse lá em Betânia, tivesse ido lá quando Lázaro estava doente, Lázaro jamais teria morrido. Não. Porém, não sendo assim, o Lázaro não morrendo, os discípulos de Jesus presenciariam apenas mais um milagre. Jesus já tinha feito tanto milagre. Já tinha curado leproso, cego, mais um. Pois é, mas eles não teriam presenciado a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias de morto. Sabe? E esse milagre aí, gente, fortaleceu, avivou a fé dos discípulos de Jesus. Amém? No próximo, a gente continua. Vamos lá. Faz Bartimeu jogar a capa fora e ouvindo seus gritos por olhar cegueira. Ele acorda Jonas, seca a bodoreira e quando ele quer faz jumenta falar. Ele é Deus no céu, na terra, no mar, entra na fornalha, transforma ele em gelo, de forma que não queima nem o cabelo e operando ele, quem impedirá? Pra mostrar ao mundo que ele é soberano, ele manda anjo abrir a cadeia, faz roda de carro, terra na areia, pra dar tempo o povo passar no oceano. O diabo quer matar, Deus muda o plano e o povo de Deus começa a cantar. Quando essa igreja começa a orar, o inferno treme, a terra se abala, o cego enxerga e o mundo fala e